bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre quanto custa morar em Toronto em 2023. Só pra gente lembrar, a gente tá falando aqui da nossa realidade, mas é bom sempre você procurar aí pra ver o seu estilo de vida e ver como isso vai se encaixar no seu estilo de vida. Exatamente. Nosso primeiro assunto vai ser o mais temível, aluguel. Lembrando que hoje a gente mora na região de Midtown. E o nosso apartamento hoje, que é um apartamento de 1 quarto, mais uma den, que eles falam que é tipo um escritóriozinho, e 2 banheiros, tá custando $2.495 mensais. Mas além do aluguel, tem vários outros custos que são relacionados à moradia, né? Um dos principais também, que é obrigatório aqui no caso, é o seguro. Todo apartamento aqui precisa de ter um seguro. O nosso seguro custa em torno de $30 por mês. Uma coisa que é importante dizer em relação ao aluguel, cada região aqui em Toronto, ele tem uma base de preço de aluguel. Esse valor que a gente paga hoje é mais ou menos uma média aqui da região de Midtown. Mas a gente vai deixar para vocês em algum lugar aparecendo aí na tela. Há uma tabelinha mais atualizada que a For Your House, que é nossos parceiros para ajudar vocês a mudarem para cá, fez da última atualização que a gente teve, que foi semana passada, dos preços de toda a região aqui da Grande Toronto. Outra coisa que é inclusa na moradia, que é inclusa no aluguel, que você não tem para onde correr, são as utilities. Mas o que significa utilities, né? Eu mesmo, quando eu cheguei aqui, Ricardo falava isso, eu falava, o que é isso? São os eletrodomésticos dentro de casa? Mas as utilities são água, energia e o aquecimento dentro do seu apartamento, da sua casa, o que for. Tudo isso ele vem só em uma conta. A última conta que a gente pagou foi a nossa energia, custou $44,82. Lembrando que eu trabalho de casa, então eu fico com o computador ligado o dia inteiro. E a água, que aqui fala que é Hot Water Charge, que então inclui a água e também o aquecimento. Isso é um pouquinho mais caro e isso custou $84,54. Com as taxas e tudo mais, o valor da nossa conta do mês de maio, que eu tô vendo aqui agora, foi de $127,29. E vale lembrar que essas utilities vão variar de acordo de onde você mora. Por exemplo, se você mora em uma casa, às vezes você pode pagar alguma coisa diferente, como gás, enfim. Uma coisa que a gente esqueceu de falar aqui sobre moradia é que geralmente o condomínio do prédio já está incluso no valor que você paga do aluguel. Outro ponto muito importante também é lavanderia. Os prédios mais novos, normalmente a lavanderia é dentro do seu apartamento. E os prédios mais antigos, a lavanderia ou é fora do seu apartamento, ela é comunitária, ou nem tem, às vezes você precisa lavar fora do apartamento. Então, se a sua unidade, seu apartamento não tem lavanderia, você precisa acrescentar isso também no seu custo mensal. E como que isso funciona? Provavelmente você vai ter que pagar na hora de usar, igual você vê lá em filmes, pega a moedinha, enfia lá e a máquina começa a rodar. Exatamente assim. Cada item é em média de $3,50. E aí, pra gente fechar essa parte de moradia, duas coisas muito importantes nós temos para falar. A primeira é, quando a gente mudou para cá, a gente alugou o nosso apartamento diretamente do Brasil. Então a gente já chegou aqui com a nossa casa pronta. Não tinha móveis, obviamente, mas já estava a nossa casa aqui pra gente dormir. E para vocês que estão vindo, a gente tem uma super dica para quem pode ajudar para você chegar aqui já com a sua casinha pronta também e com muito mais serviços que eles oferecem, que é a For Your House. A For Your Housing é o nosso parceiro de housing. Eles estão aqui em Toronto e em Vancouver e eles procuram a casa para você daqui. Faz videoconferência mostrando como é que é o apartamento, se é do jeito que você realmente quer. E ainda tem uns extras, como fazer sua primeira compra para você chegar e ter o que comer. Ou se você quiser também já comprar algum móvel, colchão, eles também podem fazer o recebimento para vocês. É um pacote completo e que facilita muito a chegada quando a gente está se mudando para um país e com mala e cunha nas costas, né? Uma coisa muito importante sobre contratar um parceiro aí para te ajudar nessa procura de casa é a questão dos aluguéis. Por exemplo, aqui em Ontário, né, que é onde a gente mora, em Toronto, existe uma lei
que quando você entra no apartamento, no qualquer imóvel, você precisa pagar o primeiro e o último aluguel. Isso é por lei, tá? Mas quando você é uma pessoa nova aqui e não tem nenhum histórico de moradia, de crédito aqui, algumas pessoas, alguns landlords que falam aqui, né, que são os donos do apartamento, podem cobrar, assim, ilegalmente até 6, eles podem cobrar aluguéis extras, né? Então, contratar essa parceria para housing é bom por isso, porque às vezes é um valor, um investimento que você faz, mas para economizar de pagar esses aluguéis extras aí. E o último ponto sobre essa questão de moradia é um pouco sobre o mercado em si. O mercado aqui em Toronto é muito aquecido, assim, os apartamentos eles alugam muito rápido. Saiu uma pesquisa, acho que uma semana atrás mais ou menos, falando que os preços que já são bem altos estão tendenciosos a aumentar ainda mais, assim. Na pesquisa falava que até 2030 um apartamento de 1 quarto pode chegar de até $3.000. Então é uma coisa para você ter em mente quando for escolher a moradia, quando estiver vindo. E para finalizar, uma dica extra. É uma super dica, tá, gente? Porque, assim, é uma coisa que a gente só aprendeu quando a gente chegou aqui. É uma lei imobiliária, a gente vai deixar o link aqui na tela, mas basicamente é o seguinte: apartamentos e casas até 2018, eles não podem sofrer um reajuste maior do que 3% do valor total do aluguel. Ou seja, se você paga, vamos supor, um valor fictício aqui, $1.000, ele não pode subir mais do que $30, eu acho. Se não for isso, vai estar aparecendo o valor certo aqui na tela, mas eu acho que é isso. Ou seja, o apartamento só vai poder aumentar no máximo 3%. Os imóveis mais novos, depois de 2018, não são afetados por essa lei. Ou seja, o dono do apartamento, o landlord, ele pode aumentar quanto ele quiser. Por exemplo, no nosso último apartamento, que era novinho, o dono aumentou, acho que ele aumentou $600. Ou seja, ficou inviável pra gente, a gente teve que sair e procurar alguma coisa. Então, sempre que forem procurar, dê uma olhada nisso também. E agora indo para o segundo ponto, que é alimentação. Começando primeiro por compras no supermercado, né? Mais uma vez, a gente está falando da nossa realidade e aqui em casa a gente faz mais ou menos dois estilos de compra. A gente vai primeiro e faz uma compra mensal no Costco, a gente abastece mais ou menos o grosso lá e essa compra dá mais ou menos $400, 450, dependendo do mês. E além dessa compra mais pesada que a gente faz no Costco, a gente tem essas comprinhas semanais de fruta, verdura, de coisa assim, mais básica para passar a semana, né? Exatamente. Que a gente compra várias vezes na semana, assim, várias semanas durante o mês, mas a gente botou aqui uma média de $250, $250, perdão. Uma coisa importante de falar é que a gente faz praticamente todas as nossas refeições em casa, a gente não come na rua, então, assim, por isso que talvez esse valor seja um pouco mais caro. Um outro quesito dentro de alimentação é a saída para jantar, assim, né? Restaurante, bares. A gente não faz isso muito, mas de vez em quando a gente vai, então é bom sempre incluir. A gente anotou aqui, em média, uma saída custa em torno de $100. Para nós dois. Para nós dois, exatamente. Os pratos aqui custam em torno de $20 a $30, mais uma bebida. Como a gente não sai todas as semanas, a gente pode botar uma média de 2 vezes por mês aqui, uma saída para o restaurante, então mais $200 de alimentação. Bom, outro ponto muito importante é internet. Afinal, primeiro Ricardo trabalha de casa, a gente não tem como ficar sem. E aí, mais uma vez, a gente vai mostrar a nossa realidade aqui. Outro detalhe também, a gente trocou nossos telefones e fez um financiamento, que é o parcelamento do telefone, direto na nossa conta também de celular. Então a nossa conta de celular está um pouquinho mais alta nesses últimos meses, porque a gente fez esse parcelamento. Bom, vamos começar aqui pela internet de casa. Nosso plano que a gente paga hoje tem 1 GB de internet por mês, mais um plano de TV também. E aí a gente paga $95,99 por isso. Por esse pacote, né? Pacote com 1 GB de internet, mais o 4K Premium Access da televisão, que é a televisão. Outra coisa bem importante são os nossos telefones, né? Até porque a gente precisa da internet até para trabalhar fazendo nossos vídeos por aqui. A nossa conta de telefone é a mesma, nós temos 20 GB de internet móvel. Mais ligação ilimitada para toda Canadá. Vou deixar bem claro aqui
isso não inclui para ligação para fora do Canadá, mesmo para os Estados Unidos, você vai pagar roaming se você ligar. É mais ou menos uma média de $70 a cada conta, 70 para mim e 70 para ele. E aí nisso tem um plus a mais do nosso do parcelamento do celular, nosso telefone, que é mais $70 pelo parcelamento. E outra coisa que eu achei importante adicionar aqui, só como um adendo, é a questão dos streamings, porque todo mundo tem um Netflix, todo mundo tem um Disney Plus, então eu acho que isso é bom incluir também nesse valor de pacote de internet, que dá mais ou menos aí uma média de $30 a $40 por mês. A gente vai deixar aqui na tela a lista dos valores de cada streaming aqui. E um ponto importante sobre o streaming é que se você tem um streaming aí no Brasil já, como a gente tem, você pode continuar usando ele aqui desde que você tenha uma VPN. A gente não conseguiu usar ele sem a VPN, não conseguimos usar a Netflix aqui, então caso você já tenha um plano, você pode só assinar uma VPN, que às vezes fica até mais barato pagar em real aí no Brasil. Quarto ponto, super importante também, é locomoção, né? Transporte. Vamos falar aqui de várias opções, vamos deixar o leque bem aberto para vocês e vou começar pelo transporte público. Aqui a gente tem Subway, metrô, os ônibus normais e os streetcars, que são os ônibus que rodam lá em downtown, que é tipo um bondinho. Todos eles têm o mesmo valor, que é o valor, se você não tiver o cartão de transporte daqui, de $3,35. Se você fizer o cartão, que é chamado Presto Card, ele custa $7 para você comprar na estação mesmo, até na Shoppers vende, que é drogarias daqui. Você paga $7 no cartão e aí você pode adicionar ou a quantidade que você quer, se você não é uma pessoa que vai usar muito, por exemplo, o Ricardo não usa muito o Subway ou o transporte público porque ele trabalha de casa, então ele põe, sei lá, $30 por mês, ele consegue, o dia que ele vai pro escritório, ele consegue usar normalmente. Mas se você é uma pessoa que vai usar todos os dias, eles têm a opção de você ter o passe mensal. E aí eu tô com uma colinha aqui pra falar. Tem o Month Pass, que ele custa $156. Você vai pagar esses $156 e vai ter direito a andar por todo o mês inteiro por todos os tipos de transporte, no metrô, no ônibus e no streetcar. É o mesmo para todos eles. Se você sair da GTA, tem a opção do Go Transit, mas que você também pode usar o Presto Card. A diferença é o valor da tarifa. O valor da tarifa no Go Transit é na casa dos $7,40. Então, só para vocês terem essa ideia. E uma coisa importante que é que o TTC, que é esse transporte que a gente está falando, ele só roda mais ou menos na GTA, que é na Grande Toronto aqui. E ele é integrado, então se você pagar uma passagem no metrô e dentro de, acho que é 1h45, 3 horas? 3 horas, são 3 horas. Então, dentro de 3 horas, se você for pegar um outro transporte, ou seja, um ônibus, outro metrô ou streetcar, você não paga. Você tem essa facilidade de pagar uma passagem só. E outro detalhe que eu esqueci de falar, mas faz um dedinho rapidinho. É quando você tem o Presto, o valor do passe é 5 cents mais barato. Grande diferença, né? Mas é $3,30 quando você tem o Presto. E, só pra fechar essa minha parte, vou falar só do Uber. Pra você se locomover, que às vezes você quer ir, sei lá, pra uma festa, pra um bar, pra algum restaurante, você não quer pegar o metrô, apesar de ser super seguro e você pode fazer isso tranquilamente. É muito comum ver as pessoas indo pra festa, saindo à noite no metrô, coisa que no Brasil a gente... O Uber é a outra opção que a gente tem, que a gente fez um cálculo em média saindo aqui de casa, que é Midtown, pra ir pra Downtown, ir lá pra Sand Tower, que é o centrão, assim, de Downtown. Ficou mais ou menos uma média de $25. A gente falou sobre o transporte público, mas às vezes você precisa de ter um carro, precisa de ter uma coisa maior para levar a sua família. E aqui no inverno também é muito complicado ficar andando de transporte público. Apesar de a gente estar aqui há 1 ano e 6 meses e sobrevivendo só com perfeitamente. transporte público. O Canadá é um país muito focado em carro, eu diria. Então, assim, é relativamente fácil as pessoas adquirirem um carro aqui. A gente fez uma simulação, mais ou menos, aqui de um Hyundai Venue. Que é um carro de entrada. Que é um carro mais básico aqui, um carro de entrada. E com pagamentos bissemana, que geralmente, em vez de mensal, eles costumam ter pagamentos
bissemanais. Então esse carro ficou na média de $190 bissemanal. Então ele é um carro mais básico e esse é um modelo básico de entrada. Então é mais ou menos isso que você pagaria se você fosse comprar um carro. Tá tendo meio que uma crise das montadoras aqui para construir carros novos. Então um carro usado às vezes fica mais ou menos o mesmo preço para mais caro do que um carro novo. Isso porque para você comprar um carro zero aqui, às vezes a espera é até de 11 meses. Então carros usados estão super valorizados aqui no Canadá. Além disso, você também vai precisar de ter um seguro, que também é obrigatório, igual a gente falou, o da casa aqui. O seguro de carro também é obrigatório, então você vai precisar de fazer uma cotação. E assim, para o seguro isso vai variar de inúmeros fatores, da sua idade, da região que você mora, do carro, da sua experiência. Então isso vai variar muito, mas a gente botou uma média de $250 aqui para o seguro. E é isso mesmo, a parcela é o mesmo valor do que a parcela do carro é o seguro, então é bem caro. Mas o seguro é mensal. Exato, o seguro é mensal, foi mal esqueci. E para fazer o carro funcionar, né, além dos pagamentos, você também vai precisar da gasolina, óbvio. E aqui gasolina eu acho que é o menor dos custos para o carro. E o preço da gasolina hoje, dia 21 de maio de 2023, está mais ou menos R$1,55. Então assim, para encher um tanque de um carro, dependendo do tamanho do carro, você vai gastar 50 dólares. Então assim, é um preço bem ok para rodar e bastante, né? Então, mas inclua isso aí, vamos supor que a gente abasteceria o carro, dependendo do quanto você andar, abasteceria 2 vezes no mês. Então vamos botar $100 de gasolina por mês. E um último quesito de transporte relacionado a carro, né, seria garagens e estacionamentos públicos, né? Por exemplo, o nosso prédio não tem garagem incluída no valor do nosso aluguel, então a gente precisaria de alugar uma garagem extra aí, mas aqui no nosso prédio é em torno de $200 uma garagem aqui. Dá para ser mais, dá para negociar e ser menos, mas na média é isso. Estacionamentos públicos também vai variar de onde você está estacionando, né? Mas lá na região de downtown, o que eu me lembro, assim, a gente não tem muita experiência porque a gente não tem carro, mas é na média de $3 por hora para você estacionar. Bom, o quinto item, e super importante, é saúde. Se você está vindo para cá para fazer um college, lá no meio da sua tuition do college já vai estar incluso o valor do seu seguro saúde. Porém, o seu cônjuge, a pessoa que está vindo com você, se você for casar, tem filho, quem estiver vindo de extra, não tem esse direito e você precisa pagar por fora. Lembrando que a saúde do Canadá é pública. Mas para você ter acesso, você precisa ser elegível. Até você ser elegível, você precisa pagar esse seguro-saúde se você não for um estudante. E aí, esse valor do seguro-saúde, a gente vai falar o que a gente pagou pra gente. O que a gente pagou pra Ricardo, que foi o mesmo seguro que o college me forneceu, a gente pagou o mesmo pra ele. Então, cada college vai oferecer vai ter a opção de você ver por fora. Então, pode ser que esse valor varie, mas nós pagamos $2 por dia para o seguro-saúde do Ricardo. E aí ele escolhe a quantidade de tempo que ele vai ficar. Na primeira vez que a gente pagou por 1 ano. Quando venceu, a gente pagou por mais 4 meses, porque logo em seguida a gente conseguiu o ORRI. Como o Laís falou, assim, a saúde aqui é pública para todo mundo, mas não é todo mundo que tem, né? Mesmo tendo a saúde pública daqui, existem certos tipos de tratamentos e certos procedimentos que não estão inclusos na saúde pública aqui, tipo dentista, massagem, acupuntura, terapia. Existem vários tratamentos que no Brasil a gente tem sempre incluso no SUS e aqui não é. Esse plano extra, né, fora do ORRIP, o plano para coisas que o ORRIP não cobre, geralmente é um benefício que as empresas oferecem. Então a minha empresa oferece esse plano de saúde, esse seguro saúde que cobre esses extras que não estão inclusos no ORRIP, tá? Então assim, a gente tem isso coberto, mas dependendo de como for a sua situação aqui, de como você for trabalhar, isso é um bom custo para você ficar esperto aí e talvez incluir um seguro extra, um insurance extra aí para você contratar, né? Então a gente já tá chegando na parte de extras. Queria falar um pouquinho sobre o lazer. Põe um pouquinho aí no seu budget, no mensal, principalmente quando o verão tá chegando, o spring tá aqui,
para você fazer alguma coisa fora de casa. Dizem que tem muita coisa gratuita, e realmente tem. Você ir para um parque, você fazer uma trilha, realmente é gratuito. Mas maior parte das coisas que se oferecem são pagas, como um festival, as atrações das estações, esquiar no inverno, patinar no inverno, outra coisa que é super legal de se fazer. Então inclua aí no seu budget mensal pelo menos, sei lá, uns 50 a 100 dólares para fazer esses lazeres. Isso vai variar muito do momento que você tá aqui, né? Às vezes a gente chega no começo, é mais apertado, então isso é uma das coisas que a gente geralmente abdica, né? O lazer, mas por experiência própria, acredito que é muito importante ter pelo menos um pedacinho assim do seu orçamento reservado para lazer. E o penúltimo item da nossa lista é um item extra. A gente sempre foca em moradia, transporte, alimentação, mas quando você chega em um país novo, existem várias outras coisas que você tem que fazer aqui, que você tem que comprar. Um dos primeiros itens aqui que a gente botou são os móveis. Você vai chegar aqui, provavelmente você vai ter que mobiliar um apartamento ou uma casa do zero, né? Então isso você não vai trazer móveis do Brasil. Então é um custo pesado que é só no começo quando você muda, mas a gente achou que valia a pena incluir. Vale lembrar que aqui no Canadá os apartamentos e as casas já vêm com o que eles chamam que é appliance, né? Que é geladeira, fogão, micro-ondas, lava-louça, se você tiver máquina de lavar e de secar. Então isso é um custo que você não vai precisar ter, mas todos os outros móveis você vai precisar de comprar. Então a gente fez aqui um levantamento básico de sofá, mesa, cama, rack pra sala, material de escritório, né? Mesa, cadeira, assim, coisa básica mesmo. E a gente botou mais ou menos $4.000. Isso vai variar dependendo do estilo das coisas que você quer, mas eu acho que por baixo seria um preço mais ou menos isso. Um outro custo é relacionado à roupa. A gente traz nossas roupas básicas do Brasil, né? Mas lembra que você está vindo para o Canadá, onde faz menos 30, menos 20, então você vai precisar de fazer um investimento em roupas adequadas para o inverno aqui. Então, assim, luvas, botas, casacos, então alguma coisa que vai pesar um pouquinho no orçamento também quando você chegar. A gente botou uma média aqui de uma peça, por exemplo, um casaco, de 100 a 150 dólares, mais ou menos. Existem casacos de $1.000, vai depender do quanto você quer gastar. Os meus casacos, quando eu cheguei, que eu achei todos na promoção na Winners, né? Na Winners, por 50 Todos dólares. por $50. Eu comprei 3 casacos, cada um por $50. E uma coisa extra aí, que às vezes tem alguém que não gosta de ficar sem, pra gente não faz muita diferença, a gente usa aqui a do nosso prédio mesmo, mas também tem a academia. E as academias, a gente pegou o preço em cima da academia que a gente vê em toda esquina que a gente anda aqui no Canadá, que é chamada Good Life. E o valor dela é $60 por mês, é $30 bi-weekly, igual o carro, né? Então ele, mais ou menos essa faixa de $60 por mês. Enfim, nós já falamos todas as opções de custos que vocês podem incluir aí no mês. Então dá pra ter uma ideia de quanto que você vai gastar com cada coisa. Mas eu queria deixar muito claro e muito aberto que acho que a gente não tem que levar em consideração só o custo de vida para se escolher uma cidade para emigrar. Qual é a sua prioridade? A sua prioridade é ter uma melhora de carreira, mais oportunidade na sua carreira? A sua prioridade é morar num lugar mais pacato? Você gosta de lugar mais pacato? Você gosta de lugar mais agitado? Como que é o seu estilo de vida? Então tudo isso tem que ser levado super em consideração antes de você escolher uma cidade para vir morar. Pra gente isso era crucial, a gente queria vir para uma cidade grande, a gente não queria ir para uma cidade muito pequena. Então tudo isso pesa muito para tomar a sua decisão. Uma das coisas é o mercado de trabalho, em que você trabalha, a cidade é boa para você como mercado de trabalho, tem boas oportunidades para sua área. E por último, a imigração. Como que é essa cidade para a imigração? Uma cidade que facilita, uma cidade mais difícil, é uma cidade muito concorrida, então isso também vai fazer muito moldar o seu plano e para qual cidade você está vindo. E é isso, acho que a gente trouxe aqui os principais pontos, né? Os pontos mais puxados, assim, que vão exigir mais dinheiro, mais
esforço financeiro. E também o que você não tem como ficar sem, né? Você acha que ficou faltando algum ponto? Comenta aqui embaixo algum ponto esse que a gente poderia cobrir num próximo vídeo. E se inscreve no canal, curte esse vídeo. E a gente trouxe todos os valores somando aqui na tela e, em resumo, o valor final para morar em Toronto por um mês aqui é esse. Caro pra